Existem ruínas subaquáticas em quase todo o mundo. No entanto, alguns se destacam mais do que outros devido à sugestão de que podem provar que civilizações perdidas existiram no passado remoto. E, por sua vez, pode até sugerir alguma verdade nos muitos mitos do dilúvio que também existem em todo o planeta. Muitas dessas ruínas aquáticas apresentam enormes estruturas megalíticas, muitas das quais parecem ter um design inteligente por trás delas. Outros locais apresentam até inscrições de símbolos e letras estranhos em idiomas desconhecidos. Dado que sabemos muito pouco sobre o que existe por baixo dos oceanos e mares do nosso planeta, quem sabe o que pode estar à espera de ser descoberto sob o fundo do oceano ainda inexplorado. Você gostaria de ganhar R$ 5.000 por mês? Fato. Se você consegue pedir uma pizza, consegue fazer dinheiro com este sistema. Pro menos de 30 centavos por dia, o melhor, maior e mais barato curso de marketing digital do mercado. Os dois maiores especialistas em vendas pela internet vão te ensinar como iniciar seu próprio negócio na internet com baixo investimento e alta lucratividade. Pro menos de 30 centavos por dia. Clique no primeiro link da descrição e aprenda a ganhar R$ 5.000 por mês. 5. Pirâmide em degraus subaquática na costa de Yonaguni-jima, no Japão. Talvez o primeiro nome conectado às ruínas subaquáticas em Yonaguni-jima na costa do Japão seja Masaaki Kimura. O geólogo marinho passou quase 2 décadas estudando as ruínas. De acordo com Kimura, claramente existem várias estruturas artificiais abaixo das ondas na região. Um deles até parece ser uma pirâmide em degraus complicada, monolítica. E mais, este edifício em particular tem mais de 24 metros de altura. Inicialmente, Kimura alegaria que os restos mortais eram provavelmente evidências de Mu, um continente aparentemente perdido no Pacífico. Ele até afirmava que as datas das ruínas eram de cerca de 10.000 anos, colocando-as por volta de 8.000 AC. Ele, entretanto, eventualmente revisaria essas datas para cerca de 5.000 a 3.000 anos. Apesar da estimativa revisada da idade, no entanto, alguns pesquisadores continuam apoiando a estimativa inicial. Talvez o mais notável deles seja Graham Hancock. Hancock também escreveu sobre essas ruínas, mais extensivamente em seu livro Underworld. Devemos também afirmar que nem todos estão convencidos de que as ruínas são estruturas artificiais. Robert Schoch, da Universidade de Boston, por exemplo, afirmaria em 2007 que os restos mortais eram provavelmente totalmente naturais. Mais estudos e investigações provavelmente continuarão no local. Assim como o debate sobre qual é a verdade real por trás disso. 4. Bimini Road nas Bahamas, uma estrada perdida para a Atlântida. Os restos mortais encontrados na ilha de Bimini nas Bahamas, conhecida como Bimini Road, são certamente intrigantes. E são do interesse de pesquisadores tanto do mainstream quanto das periférias. Muitas pesquisas fora da corrente principal apontam para a estrutura semelhante a uma estrada e edifícios potenciais como talvez a melhor prova da existência de Atlantis. As ruínas foram descobertas em 1968 por Joseph Mason Valentini. Ao mergulhar nas águas cristalinas, ele percebeu que rapidamente percebeu ser uma estrada pavimentada que corria ao longo do fundo do mar.
Ele voltou às águas várias vezes. Cada vez ele descobria novos contornos potenciais de mais ruínas artificiais ao redor da estrada aparente. A conclusão da datação por carbono e da pesquisa dos principais cientistas é que a estrada é, na verdade, uma criação das forças geológicas naturais da área. Outros pesquisadores, porém, apontam a área como claramente artificial e com mais segredos a revelar. Podemos também mencionar as reivindicações de Ray Brown. Ele afirmou ter encontrado evidências de uma pirâmide afundada na região perto da ilha de Berry. Ele fez a descoberta enquanto caçava galeões afundados. O que tornou a descoberta ainda mais intrigante são suas afirmações de que seu equipamento de navegação começou a apresentar problemas de funcionamento repentinamente antes de ele notar a pirâmide. 3. Os aparentes templos da costa de Malta. Outro local frequentemente mencionado como Atlântida pode ser encontrado na costa de Malta. A descoberta dos templos subaquáticos de Jebel Goubad ocorreu no verão de 1999. O que talvez torne o local intrigante é que a pessoa que fez a descoberta é um empresário aposentado e não um cientista. O Bert Zeitmeier encontrou os restos mortais a cerca de 2 a 3 milhas da costa de St. Julians. Ele também é, no entanto, um seguidor dos escritos de Zecharia Sitchin. E isso é algo que tem levado muitas pessoas a rejeitar suas descobertas como sendo um disparate de antigo astronauta. Até o momento, nenhuma datação oficial ou estudos foram feitos das ruínas. No entanto, muitos conseguiram realizar pesquisas não oficiais. Isso sugere que os restos mortais podem ter muitos milhares de anos. E mais, é provável, alguns afirmam, que toda a área já foi habitada antes de uma grande enchente atingir a região. Alguns pesquisadores chegam a dizer que a área provavelmente foi atingida pela mesma enchente mencionada na Bíblia. Desnecessário dizer que quase todos os pesquisadores da corrente principal rejeitam tais afirmações. Alguns até argumentam que as pedras e rochas não são ruínas antigas. Eles são, na verdade, provavelmente o resultado de lixões ilegais. Assim como as próprias estruturas, porém, também parece haver sulcos para carrinhos. Estes correm para a água e ao longo do fundo do mar. Os sulcos para carrinhos também podem ser encontrados em vários locais ao redor de Malta e são, para alguns, mais evidências de um local que antes não estava debaixo d'água. Além disso, devido à localização e aos escritos de Platão, muitos desses pesquisadores sugerem que as ruínas poderiam muito bem ser as da Atlântida. 2. A cidade perdida fundada por Krishna, Dvarka, Índia. Sem dúvida, um dos locais mais fascinantes de ruínas subaquáticas é a aparente cidade perdida de Dvarka, na costa noroeste da Índia. Muitos dos escritos antigos da região são considerados relatos precisos e não lendas. Com essas lendas em mente, muitos pesquisadores acreditam que as ruínas podem muito bem ser da cidade original fundada por Krishna. Além disso, embora sejam estimativas não oficiais, alguns pesquisadores sugerem que a cidade poderia ter 9.000 anos. Se for verdade, isso tornaria o local 5.000 anos mais antigo do que as ruínas antigas conhecidas atualmente. A descoberta veio à tona entre 1999 e 2001. Durante esse tempo, o Instituto Nacional de Tecnologia Oceânica, NIOT, estava pesquisando a região.
E em vez de linhas obscuras, os restos são claramente os de templos, colunas e edifícios escalonados. As principais estimativas sugerem que as ruínas podem ter entre 4.000 e 6.000 anos. Outros pesquisadores, no entanto, sugerem que as ruínas tenham entre 9.000 e 12.000 anos. Essas datas também coincidem com as das supostas inundações que são encontradas em várias histórias da criação em todo o mundo. 1. Os templos de Mahabalipuram, Índia. As águas ao largo da costa sul da Índia também são de interesse para aqueles que procuram provas subaquáticas de civilizações perdidas. Lá, há uma busca contínua para provar que as aparentes estruturas artificiais da região são os templos de Mahabalipuram. A descoberta das ruínas aparentes ocorreu em 2001. Um grupo de pescadores tamil afirmou ter visto estruturas de pedra artificiais no fundo do mar. Quando os mergulhos oficiais aconteceram, ficou claro para muitos que um complexo submerso provavelmente aguardava a descoberta completa. Entre outras coisas, eles encontraram restos de paredes e pilares caídos. Isso sugeriu, para alguns, uma época em que a região era provavelmente habitável. A descoberta dos pilares, em particular, pode sugerir algumas verdades para os mitos dos 7 pagodes que dizem ter existido no local. Talvez, se pudermos encontrar provas sólidas de que uma civilização perdida já residiu em qualquer um dos locais indígenas, os dois locais se corroborarão. Você gostaria de ganhar R$ 5.000 por mês? Fato. Se você consegue pedir uma pizza, consegue fazer dinheiro com este sistema. Pro menos de 30 centavos por dia, o melhor, maior e mais barato curso de marketing digital do mercado. Os 2 maiores especialistas em vendas pela internet vão te ensinar como iniciar seu próprio negócio na internet com baixo investimento e alta lucratividade. Pro menos de 30 centavos por dia. Clique no primeiro link da descrição e aprenda a ganhar R$ 5.000 por mês.